Esta apresentação trata-se sobre a funcionalidade de retenção dos softwares de backup, da Art Backup e DataSaver. Primeiramente, nós devemos entender o que é uma retenção. A maioria dos softwares que nós vemos de backup e sincronismo de dados em nuvem, o que acontece? Se você tem 5 arquivos, por exemplo, e de repente você deseja apagar um arquivo no seu computador, automaticamente ele apaga da nuvem também. Por quê? Porque ele faz um sincronismo desses dados. Ou seja, tudo que você fizer na origem, ele faz no destino. Se você apagar na origem, ele também apaga no destino. E isso, muitas vezes, não é o que o cliente deseja. O cliente deseja voltar um documento que ele apagou há uma semana atrás, há 2 semanas atrás. Imagina um cliente que ele trabalhe com HD externo. E ele acha que ele tem backup. Porque todos os dias ele vai lá, ele limpa o HD externo e ele faz um backup do que ele tem. Isso não é verdade, ele não tem backup. Ele tem um sincronismo, uma cópia dos dados de ontem. Mas ele não consegue voltar um arquivo que tinha no servidor dele na semana passada e foi apagado 2 dias depois. Ele não consegue voltar uma planilha de sexta-feira de 2 meses atrás. Então, isso não é bem backup, isso é uma cópia de ontem. Tá? Software de backup profissional, assim como nós trabalhamos, eles têm a funcionalidade que é denominada retenção. Ou seja, quanto tempo os arquivos que eu apagar propositalmente ou modificar, quanto tempo ele ainda será mantido no destino. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Tá? Vamos pegar uma conta aqui. Vamos supor que a gente tem um cliente que ele tem 5 arquivos. Tá? E vamos fazer o backup desses 5 arquivos. Vamos criar aqui uma nova rotina de backup. Vamos chamar aqui backup cliente A. Tá? Vamos vir aqui, vamos tirar aqui, vamos falar que a gente vai fazer o backup do cliente. Pronto. Nós vimos que foram enviados 5 arquivos. Ok? Bom, se eu precisar restaurar os dados agora, o que acontece? Eu clico em restaurar, né, normalmente, avançar. A gente vem aqui, já está no servidor da nuvem, né, do backup, a gente vê que tem os clientes aqui, cliente A, e eu posso restaurar qualquer um dos 5 arquivos que eu quiser. Ótimo. Aí, passou um tempo, alguém da rede do cliente ou o próprio cliente apagou um arquivo. Tá? Apagou ou desselecionou, tanto faz. Tá? Apagar ou vir aqui em origens do backup e clicar no cliente e desselecionar um arquivo é a mesma coisa. Se você apagar ou desselecionar um arquivo, o software entende da mesma maneira. O arquivo não existe mais, ou seja, não faça mais backup desse arquivo. Ok? Então vamos supor que o cliente ele tem um arquivo aqui, o arquivo 3, ele não quer mais. Ele fala, isso aqui é bobeira, não preciso, só preciso do 1, 2, 4 e 5, do 3 eu não preciso mais. E ele apagou. Bom, até agora ele pode restaurar normalmente todos os arquivos, não tem problema, né? Os dados estão lá. Por quanto tempo essa máquina pode ficar parada, por quanto tempo for necessário que esses arquivos vão estar lá. Né? Olha lá, o cliente A ele pode restaurar qualquer arquivo dele, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí chega a noite, no backup agendado, ou o cliente mesmo vem aqui e roda o backup. Rodou o backup. Tá? A gente viu aqui que houve apenas uma mudança aqui, um arquivo. O que aconteceu? A gente vê aqui que a nuvem apagou o arquivo 3.txt. Pô, mas por que a nuvem apagou? Porque o cliente ele apagou, o cliente não quer mais esse arquivo, tá? O cliente ele veio aqui e ele apagou. Se fosse qualquer software de backup online aí, ou qualquer software de sincronismo, realmente o cliente teria pedido esse arquivo para sempre, porque já teria sincronizado com a nuvem e não teria mais esse documento. Pô, mas aqui também está falando, né? A nuvem também apagou esse arquivo. Né? Se a gente ver aqui o último backup aqui, ela também fala, né? Apagando o 3.txt. Sim, porque o cliente
ele não quer que o 3.txt ocupe espaço dele no data center, porque ele paga caro por esse espaço, né? Ele não quer. Só que o software tem uma inteligência, porque ele sabe que o ser humano ele se arrepende, né? Então o software tem uma inteligência aqui que é chamada de política de retenção. Por quê? Ele sabe que o usuário se arrepende um dia. Então, a gente define aqui que o usuário tem 180 dias, ele tem 6 meses para se arrepender das coisas que ele faz. Ou seja, aquilo que ele apagou propositalmente, ele ainda tem 6 meses para se arrepender. Tá? Isso não funciona quando o usuário ele apaga a rotina de backup. Tá? Se ele vier aqui e apagar uma rotina de backup, se o usuário, de repente, ele clicar aqui e apagar uma rotina de backup nesse menos aqui, aí já era. Todos os dados que estão nessa rotina aqui, eles são apagados imediatamente, não tem como voltar. Tá? Por isso, a hora de clicar ali, ele pergunta, você tem certeza que deseja apagar essa rotina? Aí sim, não tem mais como voltar, não entra nem em retenção. Ele realmente apaga de vez. Por isso, tem que tomar muito cuidado para dar o acesso de usuário e senha no software de backup. Se o seu cliente ou alguém da sua empresa apagar um backup set, não tem como restaurar, porque imediatamente ele é excluído dos servidores. Bom, mas nesse caso aqui, o cliente apagou o arquivo, o servidor apagou, mas jogou para retenção. Então, como funciona? Se eu clicar em restaurar aqui, vou restaurar o cliente A, vou restaurar o último backup. Se eu for ver aqui, o que ele mostra? Ele mostra o seguinte, só tem 1, 2, 4 e 5 para restaurar. Nossa, eu queria restaurar justamente o arquivo 3, aquilo que eu apaguei. Como que eu restauro? Bom, clica aqui, mostrar todos os arquivos. Quando a gente clica em mostrar todos os arquivos, e vem aqui de novo, ele mostra inclusive os arquivos que estão em retenção, ou seja, esse 3 aqui, .txt, ele está cinza. Ele fala o seguinte, tenho ele, porque ele já foi deletado, mas eu ainda tenho. Eu vou mantê-lo pelo período do tempo de retenção. Então, se você quiser restaurar apenas ele, você vem aqui, clica no 3.txt, clica aqui no meu desktop, ok, inicia a restauração. E a gente já vê aqui que foi criada uma pasta C, clientes, cliente A, o arquivo 3 está aqui perfeitamente íntegro, ok? E é assim que funciona a política de retenção. Tá? Todos os arquivos modificados ou excluídos, eles passam por esse processo. Por exemplo, a gente vem aqui agora, o arquivo 2 ele foi modificado, xxxx. Tá? Vem aqui, salvo, por exemplo. Eu mando rodar um backup de novo. Pronto. Ele enviou um arquivo. Tá? Qual foi o arquivo que ele enviou? Vem aqui, ele enviou um arquivo que foi modificado. Se eu for restaurar ele agora, se eu for restaurar um documento agora, eu quero restaurar exatamente esse arquivo que eu modifiquei. Vamos apagar aqui o que a gente tinha aqui. Se eu vou restaurar a última versão, aqui em cima, do arquivo 2 aqui, vou mandar restaurar aqui na área de trabalho, ele vai restaurar qual? Vai restaurar o arquivo atual, correto? Que ele fez backup, que já estava alterado, xxxx. Não é esse que eu queria. Eu queria um anterior. Isso aqui foi que eu mudei ontem, eu quero um anterior a esse. O que a gente pode fazer? Qual que é o nome do arquivo que eu quero restaurar? Eu quero voltar, não a última. A última é a MADI 43, né? Eu quero voltar no MADI 37. Né? Eu vou vir aqui, clientes, o A. Vou vir aqui nesse cara, quero voltar ao 2. Ó, já está em cinza. Ou seja, aquele lá, o original, que não tinha os X, já está em retenção. Ele vai ficar por 180 dias, depois essa versão também ela é apagada. A versão original, a mais recente, sempre é mantida no servidor. Tá? Sempre é mantida. Ele não participa da política de retenção. Retenção é só para os arquivos que foram apagados ou modificados. Mandar aqui restaurar. Então ele tem que voltar ao arquivo sem aqueles X.
né, o arquivo original, como ele era lá no começo. E aqui está ele. Ok? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que é sempre um prazer em atendê-los. Obrigado.